E nesse caso aqui do A30, vamos ver? Nesse caso aqui do A30, o que acontece aqui? Vamos ver como é que funciona aqui o setor? O sinal de áudio, ele vem para cá, né? Pode ver aqui, ó. MAN-IN MIC-P, essa linha está entrando para o codec, certo? Se você perceber, aqui eu tenho saída de áudio, ó, output positivo, output negativo para receiver, né? RCV, que seriam as linhas do alto-falante superior, certo? Aquele alto-falante que a gente fala que ele tem um som mais baixo, né? Que a gente usa nas ligações, por exemplo. Então, o codec de áudio aqui, ele tem saída, né, já amplificada para esse circuito do receiver. Então, se eu pegar essa linha, por exemplo, de receiver P, aqui, ó, e seguir essa malha, eu vou dar bem na antena do áudio receiver. Se eu pegar essa antenazinha aqui, ó, clicar aqui, por exemplo, vir aqui no layout e pesquisar aonde é que está essa antena, eu vou achar essa antena bem aqui, ó, aonde fica o alto-falante do A30S, certo? Então, no caso aqui do receiver, pessoal, isso aqui é outra coisa. No caso do receiver, vamos voltar para lá. No caso do receiver aqui, ó, no codec de áudio, que eu já vou explicar quem é esse codec de áudio aqui, viu? Vocês vão ter uma surpresa aí. No caso aqui do codec de áudio, a gente tem saída para receiver, certo? A gente tem saída para o ear jack, que o ear, né, ou ear jack, aqui tem a OUT-L e OUT-R. Isso aqui são saídas de áudio para o fone de ouvido, certo? Então, no codec de áudio aqui, eu tenho saída para receiver, saída para o fone de ouvido, só que eu não encontro, por exemplo, aqui, ó, as saídas para a minha campainha, para o setor de áudio externo, aquele alto-falante maior que fica na parte inferior do smartphone, certo? Então, não tenho nenhuma saída de áudio aqui. Aí eu pergunto para vocês, e agora? Esse codec, ele vai passar essa informação como? Como é que esse áudio que foi captado vai ser reproduzido e amplificado se eu não tenho saída no codec? A gente tem aqui, ó, pessoal, o seguinte, o codec, né, que nesse caso aqui, o codec nada mais é do que o nosso PMIC, né, Power Manage, principal da placa. Nesse caso aqui, desse aparelho, como muitos aparelhos Android, eles têm essas estruturas, aonde o codec ele está dentro do próprio PMIC. Por que eu utilizei essa estrutura aqui e não peguei uma estrutura de um codec externo, por exemplo? Porque muita gente sabe analisar quando tem um codec externo. O cara já está vendo o codec, já está vendo o amplificador, então ele troca esse, troca aquele, não é, mas fica mexendo ali, né? Ao redor do codec e de amplificador de áudio. Mas quando o codec é no próprio PMIC, o cara fica meio que, pô, velho, onde é que está essa falha? Não consigo achar. O aparelho não tem codec. O que eu devo analisar? Então aqui você está aprendendo hoje, filho. Beleza? O que você vai se ligar aqui no seguinte, que aqui, pessoal, esse áudio, né, essa amostra de áudio codificada vai ser entregue a uma outra pessoa para que essa outra pessoa entregue para uma outra. Ou seja, eu peguei aquilo, transformei aquilo, só que eu não pude entregar para o rapaz que eu ia entregar. Então, eu mando por uma outra pessoa, para essa outra pessoa entregar aquela outra, né? Então, o que o codec faz aqui? O codec pega o áudio, o sinal de áudio, codifica ele e vai mandar pela salinha aqui, ó. PMIC, né? Power Manage, I2S0, DO, dados de saída, certo? Dados de saída do codec. Então, se a gente pegar essa linha e seguir essa malha, aonde é que a gente vai chegar, pessoal? A gente vai chegar aqui no nosso processador, certo? E a gente tem aqui malhas DI, né? Seria a malha de entrada para a CPU. Então, seria a linha DI. Então, o codec de áudio envia aquela amostra
pela malha PMIC I2S0DI, que é dados de entrada, certo? E aí vai ter uma comunicação, certo? E um controle com o codec através desse bloco. A CPU vai receber dados, certo? Do codec de áudio, dados codificados, ok? E através dessa conversa com o codec de áudio, ele vai ter uma conversa com outro cara, que vai ser através dessas malhas de I2S3, ok? I2S3 aqui, ó. Então, dados de saída da CPU, ou seja, recebe de codec aquele áudio, né, codificado. CPU trabalha com... ela conversa de forma digital, então ele não pode receber diretamente esse sinal do microfone. Então, o microfone entrou no codec, foi codificado a amostra de áudio, veio aqui para a minha CPU, certo? A CPU recebeu essa informação e a CPU vai enviar para uma outra pessoa. Quem é essa outra pessoa? O amplificador de áudio do aparelho. Por malha de quem? Por malhas de SPK, certo? Que é bloco de speaker. Tudo que tem SPK no esquema elétrico está associado ao setor de campainha, certo? Está associado ao bloco de campainha. Então, eu tenho aqui SPK I2S3, DO, D de dados, O de output. Output, traduzido para o português, significa saída, ok? Então, áudio, né? Speaker significa áudio, I2S é o tipo de barramento, né? E o dados de saída para o amplificador. Então, se eu pego aqui agora, o áudio que veio lá do codec, entrou aqui nesse bloco I2C, agora ele vai sair por aqui, certo? Vai sair pela malha de DO. E se eu seguir essa linha, para onde a gente vai cair, pessoal? Aonde a gente vai chegar? A gente vai chegar agora num outro cara, que é quem? SPK Amp. SPK Amp nada mais é do que amplificador de áudio, certo? Speaker, áudio, amp de amplificador, amplificador de áudio. Ok, pessoal? Então, os dados que veio de lá do microfone, passou no codec, foi para a CPU, depois foi enviado para quem? Para o nosso amplificador operacional de áudio. Show de bola? Entenderam até aí? Tá tudo entendido? Tudo certo? Agora que chegou aqui o áudio, perceba o rolê que esse áudio deu, né? Perceba. Aí você, que está começando agora no reparo, vai lá e troca o microfone, achando que o problema é o microfone. O microfone, trocou o microfone, não analisou se tem tensão, se tem isso, se tem aquilo, simplesmente o microfone não funcionava, tirou o microfone, e aí você fica lá trocando placa, trocando o flex, que são uma análise básica, mas aí você não tem conhecimento para se aprofundar nessas análises. E também, muitas vezes, não sabe qual a ferramenta correta para analisar esse setor, porque tem muitas linhas digitais aqui. E muitos técnicos que estão começando agora não conseguem analisar malhas digitais. Não tem o conhecimento, a técnica, a ferramenta, às vezes, e para resolver esses problemas, identificar a falha. Beleza? Então, aqui, ó, o sinal de áudio, ele veio, né, da CPU para o meu amplificador. Então, tudo isso aqui, todo esse barramento I2S3, que mais parece, né, vamos falar a verdade, com o barramento SPI, porque a gente tem aqui, ó, a malha de WS, né, que é uma malha de Select. A gente tem aqui um clock, certo? E a gente tem dados de entrada e dados de saída. Ou seja, lembra muito o barramento SPI, né? As linhas de Mose, MISO e tudo mais. Ok? Então aqui vai chegar, né, ao destino final, aquela amostra lá do microfone. Chega exatamente aqui nesse cara. Só que esse sinal digitalizado, pessoal, é um sinal com digamos assim, um sinal muito baixo, sem potência. Beleza? E esse cara aqui, né, o nosso amplificador, ele pega aquele sinal e ele amplifica o sinal na saída, né, do circuito
saindo aqui nessas malhas de SPK OUT-P e SPK OUT-N, né? O áudio, o sinal de áudio já amplificado, certo? Quando o sinal sai por aqui, a maioria da galera pensa que o sinal vai sair analógico, certo? Que vai sair uma amostra analógica aqui. Mas o sinal, ele nem tanto é, né, um sinal 100% analógico e também nem tão 100% digital. Ele acaba sendo um sinal do tipo PWM, certo? E ele oscila bastante, fazendo com que haja, né, uma oscilação mecânica no alto-falante para que possa ser reproduzido o som, certo? E aí o som vai ferir, né, nossa atmosfera e vai reproduzir, né, a frequência aí do próprio áudio. Ok, pessoal? Então, é assim que funciona, por exemplo, o rolê ali do sinal de microfone, certo? Quando você também está escutando um aparelho, escutando um vídeo no YouTube, por exemplo, ali não está sendo utilizado a parte do microfone, por exemplo. Então, está sendo apenas utilizado ali, né, através do próprio software, né, do próprio programa ali do aplicativo, né, é enviado dados e esses dados eles passam, né, pela parte do codec, passa ali pela CPU e vai para o amplificador, ok?